das ações desse humanista através das obras assistenciais da Mansão do Caminho. Além disso, Divaldo Franco é médium espírita e divulgador da doutrina, procurando levar sempre a seus ouvintes os ensinamentos evangélicos legados pelo Mestre Jesus. Já proferiu inúmeras palestras no Brasil e em vários países dos 5 continentes, levando sempre palavras de consolo, esclarecimento e esperança em um mundo mais igualitário. Portanto, o mais importante não é ficar aqui colocando as virtudes de Divaldo, é ouvi-lo. Passamos, portanto, a palavra a Divaldo. Antes, no entanto, gostaria de ressaltar que ele vai sentar aqui, vai fazer a palestra sentado, em função de doença que acomete no momento. Então, com vocês, a palavra de Divaldo. Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Paramirim, nobres autoridades presentes e representadas, eminente mestre, o nobre bispo que nos enriqueceu de lições profundas e de reflexões dignificantes, senhoras, senhores, caras amigas, caros amigos, que permaneça conosco a paz de Jesus. Mohandas Karamchand Gandhi escreveu que, se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto é suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio atingiu um amor de tão excelente qualidade que conseguiu libertar do tacão do Império Britânico 700 milhões de indianos e paquistaneses sem derramar sangue. Na sua proposta denominada Ahimsa, de não violência, ele estabeleceu como princípio básico a paz interior. E a paz interior tornou-se tão importante e vital que, na atualidade, é um instrumento de terapia preventiva contra os males que aturdem e infelicitam a nossa sociedade. A mulher e o homem modernos alcançaram o mais alto nível de tecnologia de ponta. Através da cibernética, reduzimos o mundo por meio da comunicação virtual. Jamais houve tanto interesse pelo ser humano como na atualidade. No entanto, nunca houve tanta violência, desamor, como nestes dias de ciência e de informação pessimista, aniquiladora. Porque o ser moderno parece haver perdido o endereço de si mesmo. Há 250 anos, na Inglaterra, um grande filósofo teve a ocasião de dizer que o homem e a mulher contemporâneos haviam perdido o endereço de Deus. Mas, na atualidade, além da perda do endereço de Deus, anunciada por Thomas Hardy, o homem e a mulher perderam o endereço de si mesmos. E acompanhando o pensamento do filósofo e teólogo norte-americano Rollo May, encontramos uma sociedade egotista, individualista, consumista e sexista, como se o sentido da vida
fosse a alucinação do prazer e de 15 minutos de holofotes. E observamos que a ciência grandiosa que prolongou a existência humana na face da Terra e fez que desaparecessem pandemias perversas, não pôde evitar que a degradação moral do indivíduo, através do sexo e desalinho, apresentasse a AIDS, que na atualidade tem a cifra apavorante de 42 milhões de contaminados, que permanecem contaminando. De quando em quando surgem perspectivas de saúde, de cura misteriosa. A verdade é bem outra. Já se conseguiu naturalmente observar as mutações do vírus, preparar-se mesmo um coquetel para manter o indivíduo em relativa saúde, mas não isento da contaminação da AIDS, que é terrivelmente destruidora. Ao lado dela, fomos surpreendidos nos últimos 20 anos com a pandemia da ebola na África, hoje sob controle, graças à ciência de um notável médico congolês, que pôde agora apresentar possibilidades de aniquilá-la. Mas, simultaneamente, observamos que aquele ser que perdeu o endereço de Deus há 200 e poucos anos na Inglaterra caminha hoje vazio de significado. A sua existência, segundo o pensamento do notável psiquiatra Viktor Frankl, é uma existência sem objetivo, na qual o indivíduo se pergunta a cada instante: para que eu nasci? Qual é o objetivo da minha vida? Que deverei fazer para poder fruir de paz? Porque a nossa preocupação é ter, reter e jamais ser cada dia melhor do que no anterior. Na história da filosofia, nós vamos encontrar o pensamento hedonista, que a verdadeira felicidade, dizia o grande pensador Epicuro, era ter, porque quem tem pode, quem pode compra, quem compra goza. Dessa maneira, o objetivo essencial do epicurismo era exatamente esse do prazer imediato. Mas a filosofia percebeu que não há prazer que seja duradouro ou intérmino. Ele é semelhante a um fogo fátuo ou a uma labareda cujo combustível imediatamente se gasta e ato contínuo desaparece. E a doutrina epicurista, de aproximadamente 2.400 anos, foi transformada numa grande frustração. No entanto, observamos que neste momento de grandes teorias filosóficas, particularmente a de Jean-Paul Sartre, depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo, essa e outras filosofias equivalentes são vazias de sentido, porque não proporcionam harmonia interior, não dão tranquilidade e não fazem que a paz, esse sentimento de harmonia entre o indivíduo e o cosmo, entre o Deus longínquo e o ser propínquo, estabeleça-se de maneira natural. E é por isso que estamos mais ligados aos instintos básicos: comer, dormir, procriar. Embora hajamos já atendido a necessidade das emoções, que é a transformação do instinto agressivo no bom senso, na lógica, no sentimento de humanidade. Porque nós percebemos que o ser humano, diz a antropologia, é um animal eminentemente gregário. E na condição de animal gregário, ele não pode viver sem a presença, sem a companhia de outrem, o que o leva a essa convivência que denominamos social.
Mas a convivência social, como acabamos de ouvir pelo eminente sacerdote bispo, é muito vazia de sentido profundo, porque ao falarmos de amor, logo nos ocorre o amor freudiano, a libido. A palavra está muito desgastada, a tal ponto que, quando vamos realizar sexo, dizemos, vamos fazer amor. No entanto, os animais, os cães, também fazem sexo e não se amam. Jesus, o mais notável o mais notável curador da humanidade e o mais extraordinário pensador que a humanidade jamais encontrou, recomendava-nos que através do amor nós encontramos a plenitude. E é o único vulto da história que introduz na filosofia, na ética, o sentido do amor ao próximo como o amor a si mesmo, convidando-nos a uma reflexão muito profunda. Só pode amar ao próximo aquele que a si mesmo se ama. Porque é muito comum em nossos devaneios psicológicos, em nossas frustrações, apaixonarmos-nos pelo outro, tomar o outro como modelo de perfeição, quando está ali a nossa frustração e a nossa transferência emocional, desejar que ele tenha as qualidades que nós não temos e a conduta que nós não possuímos, o que é um grande equívoco, porque logo mais nós perdemos essa paixão que nada mais era o desejo da libido, que após atendido perde totalmente o seu significado. Jesus falava a respeito de um amor que transcende, um amor que se expressa no sorriso, na generosidade, no aperto de mão, no olhar, na abnegação, no sacrifício, no holocausto. Não iríamos referir-nos aos mártires da fé cristã, daqueles 300 anos do começo do cristianismo na Terra, em cujo período 1 milhão de pessoas, 1 milhão aproximadamente de pessoas deram a sua vida com galhardia e entusiasmo por amor a esse peregrino da ternura. Dizíamos que ele foi o primeiro filósofo a estabelecer o amor como base essencial da vida. Se nós recorrermos a Moisés, muito bem, no Decálogo, ele nos refere o amor a Deus, mas também nos refere o amor a nossos pais. Jesus vai mais além, amar até o inimigo, porque o inimigo é alguém que perdeu o endereço de si mesmo. E o ideal é nós não sermos inimigos de ninguém, sem nos preocuparmos em termos inimigos, porque sempre os teremos, em decorrência das qualidades morais lamentáveis, a inveja, o ciúme, a competitividade doentia. Então pessoas que não gostam de nós, pela lei das afinidades, das simpatias, então voltam-se contra nós, porque percebem nós valores que não têm. E na impossibilidade de subirem para nos igualar, persegue-nos para nos rebaixar. Nunca dê importância a quem não gosta de você. Seja você aquele que ama, aquele que não é inimigo de ninguém. Embora haja pessoas que se fazem seus inimigos, o que não é muito importante, porque o importante é a paz interior. E quando nós temos paz, nós amamos e somos capazes de nos doar uns aos outros com a naturalidade de uma mãe. Eu me recordo de um grande filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que, sendo pessimista, materialista, dizia que o verdadeiro amor entre as criaturas deve ser aquele semelhante à mãe pelo seu filho. E mesmo que o filho seja ingrato, esse amor continua. Ou, se por acaso a mãe não é aquele símbolo de devotamento, o filho há de amá-la com gratidão, porque ela lhe permitiu a vida, a existência corporal, para ele evoluir na direção de Deus. E enquanto falava o nosso reverendo e missionário pastor, eu estava me recordando desse estado de abnegação do amor.
porque durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ocasião de ver a calamidade daquilo que chamávamos civilização. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os estrategistas militares declararam guerra, nunca mais. E, no entanto, a partir de 1939 até 1945, tivemos a guerra mais destruidora da humanidade, cujos efeitos ainda sofremos nos dias de hoje. Os efeitos psicológicos, os efeitos do individualismo, os efeitos das nossas paixões, como dizia um notável filósofo existencialista. Como ter religião? Eu vi nos esgotos de Paris os pais entregarem as filhas aos soldados por uma barra de chocolate. Também eu vi religiosos entregar-se com medo da morte. Onde está a fé? Ele pegou as exceções e transformou em regra geral. Não é responsabilidade da religião o fracasso do indivíduo. É nada mais do que a perda de sentido do indivíduo ante a proposta religiosa. E dessa forma Sartre estabeleceu viver agora, experienciar o prazer agora, porque cai a bomba e tudo se acaba. E em verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, repetiu-se a frase, guerra nunca mais. E nós acompanhamos de imediato a guerra na Coreia, a guerra no Sudeste Asiático, a Guerra Fria, a que se referiu Sua Excelência, calamitosa, destrutiva, amarga, e a guerra nos pequenos países, provocada pelas grandes potências que ali estão gastando os seus instrumentos bélicos superados por meio da intriga, da espionagem bem urdida, do poder econômico que produz uma das piores misérias, que é a miséria moral da criatura humana, matriz da miséria econômica, da miséria social, da miséria de qualquer porte. Mas eu dizia que pensava nesse holocausto do amor. E recordo-me, porque eu vivi o período da Segunda Guerra Mundial, eu tenho 92 anos de idade. Naquele período, 1939, eu estava com 12 anos e podia discernir, acompanhar a invasão da pobre Polônia. Logo nos primeiros dias do mês de setembro, invadida pela Rússia, e logo depois invadida pela Alemanha. E o começo da terrível guerra, que deixou essa cifra escandalosa de mais de 40 milhões de vítimas, invariavelmente civil. A guerra que inaugurou os campos de concentração, de trabalhos forçados até a morte e de extermínio, e que colocava na entrada de cada campo uma frase zombeteira: o trabalho dignifica o homem, mas quem entrava ali não saia jamais. Não fosse a divina providência ao encerrar em 1945, estaríamos hoje sujeitos a esse materialismo dialético, a esse materialismo marxista, a esse materialismo cruel, feito de indiferença e de vulgaridade para destruir a família, a pátria, a cidadania, como vem logrado, como tem conseguido na pobre Latinoamérica. Então eu me recordo de uma das cenas que mais me sensibilizou, porque tenho tido cuidado de ler tudo quanto se publica em português a respeito dos campos de concentração. E quando a Polônia tombou, a sua religião oficial, o catolicismo, era uma flor sublime do coração das almas. E em uma cidade havia um monastério com 800 sacerdotes. Imediatamente o nazismo fechou e as tropas de elite aprisionaram aqueles homens voltados para Deus, para a humanidade, para a sua transformação moral, para a sua iluminação. E aconteceu que dentre estes havia um verdadeiro apóstolo e foi levado ao cárcere, poliglota, profundo conhecedor da teologia, amante do amor. Eis que estava ele no cárcere e foi transferido para o pior núcleo de isolamento do mundo, Auschwitz. Eu tive a ocasião de visitar o campo de extermínio de Auschwitz, de passar pelas celas imensas, de acompanhar a angústia cravada nas paredes pelas unhas
dos pacientes que esperavam o dia da morte. E tive a oportunidade de ver as casamatas, aqueles buracos feitos, recobertos de cimento e cobertos totalmente, onde eram jogados vivos os inimigos do Estado, os inimigos do regime nazista, para morrer no sol do verão, que chegava ao calor a mais de 60 graus, fome e sede. E esse homem que estava em Auschwitz, no dia da chamada, foram elegidos 10 para as casamatas. E um deles, um polonês relativamente idoso, começou a chorar e a dizer: ó Deus, eu sei que tu existes, dai-me uma outra oportunidade. Eu sei que a guerra vai terminar um dia e eu voltarei a Varsóvia. Eu terei a ocasião de ver os meus familiares, ou alguém que não foi destruído nem na guerra, nem nos campos de extermínio. E ele, escutando aquele homem, ele era jovem, era um homem belo, viril, forte e de fé ardente. Ele então, percebendo que aquele homem chorava, ele disse ao chefe do campo: eu dou a minha vida pela dele. Ele tem tanta necessidade de sobreviver, que eu sou muito mais jovem, então eu dou a minha vida no lugar dele. E o homem do campo aqueceu. Então eles trocaram de lugar. E o sacerdote foi jogado naquela caçamata terrível, onde outros estavam também. E ele, recordando-se da grandeza do Evangelho de Jesus e evocando a mãe do Nazareno, disse-lhes: cantemos, cantemos até o momento da morte total. E se podia ouvir no campo aquelas vozes abafadas que saíam do cativeiro, que saíam daquele forno insuportável. E naturalmente foram morrendo os mais fracos, foram morrendo. E ao quarto dia se necessitou da casamata, e naturalmente foi encaminhado o médico para dar a injeção fatal em qualquer sobrevivente. E quando desceram a escada, o médico e o outro polonês, para retirar os cadáveres, encontraram-no, o olhar esgazeado, ainda cantando e falando o nome de Deus, porque deu a sua vida por alguém que não conhecia. Era o máximo do exemplo. E o homem que ele foi aplicar a injeção fatal pediu-lhe perdão. É a minha vida ou a sua vida. Se eu não lhe aplicar a injeção terminal, eles me matarão. Então me perdoe. Então ele abriu os olhos, que já estavam desmesuradamente abertos, fragilizado, de estender o braço para receber a droga fatal na artéria, por amor. Então o amor, podemos dizer que é a alma da vida. Quem ama é verdadeiramente feliz. O importante não é ser amado, é amar. É ter a alegria imensa de produzir no organismo os anticorpos, aqueles que proporcionam saúde. Ter a alegria de viver pelo conhecimento de que há vida depois da vida. A jornada humana é breve. O nascer e o morrer são mudanças de estados vibratórios. E nós retornamos ao lar paterno, porque não há outra explicação para a vida. Como foi citado aqui Albert Einstein, eu me lembro que no ano passado a internet publicou algo que me fez tremer nas estruturas emocionais. Esse homem, que em 1905 apresentou ao mundo o primeiro rascunho da teoria da relatividade do tempo e do espaço, o maior gênio do século XX, o mais elevado QI, era um homem generoso. Um dia lhe perguntaram se ele acreditava em Deus, e ele disse quase que numa metáfora: eu não acredito, eu sei. É muito mais importante saber do que crer. Porque hoje nós cremos e amanhã descremos, ou vice-versa. Mas quando nós sabemos, não mudamos, desde que mantenhamos o estado de normalidade fisiológica. Ele sabia que Deus existia. Eu sei. Também disse mais tarde um grande psiquiatra, Carl Gustav Jung, o psiquiatra de Zurique. Eu sei. Falando sobre os arquétipos primordiais, o velho
que é a base da nossa existência, ele dizia que sim, ele sabia. E mais tarde, ele vai apresentar no seu livro vermelho algo que se refere a Deus. Mas então Albert Einstein surpreendeu o mundo com uma carta que foi publicada no ano passado. Ele se houvera casado em 2 núpcias, o que muitos biógrafos ignoravam. Não sabiam tal a descrição da sua vida. Casou-se primeiro com uma física quântica e teve uma filha. Separou-se, casou-se com outra e não abandonou a filha, mantendo com ela uma correspondência de quase 20.000 cartas. Cartas de próprio punho. Numa delas, ele disse: Liesel, eu quero lhe dizer que existe no universo uma força que é a mais poderosa de todas. Quando você publicar isso depois da minha morte, 30 anos depois da minha morte, os meus colegas sábios vão tentar ridicularizar-me. Quando apresentei a teoria da relatividade, eles zombaram e hoje, por unanimidade, todos acreditam na fórmula E igual à teoria grandiosa da nossa eternidade. Então eu quero dizer que existe uma lei, e esta lei, que é a maior de todas, chama-se o amor. O amor é a 5ª lei do universo. Todos sabemos que o universo é sustentado pela teoria da gravidade, pela lei da eletrogravitação, eletromagnetismo, pela lei física quântica forte, pela lei física quântica fraca. Pois eu digo, há uma lei muito maior, que é a lei de amor, que vem de Deus, porque Deus é a causa de todas as coisas. Então esse homem extraordinário compreendia que somente através do amor podemos conceber o universo. Como havia dito João no seu lindo evangelho, Deus é amor. Pode ter uma definição mais profunda do que essa? Então eu faço a paráfrase. Então, se o amor é Deus, Deus é amor. Estabelecendo que só existe no universo a lei de amor. E o ódio é o amor que enlouqueceu. E o ciúme é o amor que tem inveja. E a competição é o amor da inferioridade. Porque ainda predomina em nós a manifestação do instinto primário de conservação da vida. Na hora em que a emoção transformar-nos e começarmos a ver em nosso próximo Deus, a sua imagem, o seu pensamento, o psiquismo, nós passaremos a respeitar. Porém, o que me é fascinante nisso é o alto amor. A maioria de nós não gosta desse mesmo. Assevera o citado filósofo Rolomei. Ele disse que a criatura humana tem medo de amar. E quando eu li isso há uns 10 anos, eu digo, eu acho que ele está equivocado, porque eu adoro amar. Eu amo o gato, o cão, a árvore, o menino, até o adversário. Eu acho simpático, porque o adversário nos diz coisas que os amigos não dizem. Eles mentem e nos chamam a atenção, para nós não reincidirmos no equívoco. O adversário é nada mais, nada menos do que o fiscal da nossa vida, e nos dá o estímulo para não lhe dar o prazer, continuando a errar. É um benfeitor. Então eu devo àqueles que não gostam de mim a oportunidade de ir melhorando-me cada dia. Mas então, dentro desta visão, é necessário que nós amemos. E depois que eu vi isso do filósofo, eu fiz uma enquete. Perguntei a vários amigos, você tem medo de amar? Não, Divaldo, não tenho. Eu receio, eu me preocupo. Eu não quero ser controlado pelo amor. Você acha que eu vou deixar ninguém me controlar? Ele disse, mas isso não é amor, isso é desejo. Quando a gente ama, não importa como o outro produza. Se ele é bom, se ele é nobre, se ele é melhor, se nós amamos o indivíduo, não os seus valores, as suas virtudes, nem os seus defeitos. É assim que nós projetamos a nossa imagem no outro, porque eu avalio se eu tenho tanta dificuldade de ser melhor, de não invejar, porque a inveja é muito perversa. Diariamente eu me digo assim, será que eu tenho inveja?
E de vez em quando eu me surpreendo, não é com uma inveja, é com uma inveja. Surpreendo a presença sutil. E então eu justifico, não é exatamente inveja, é auto-amor, eu gostaria de estar naquele lugar. É uma saída filosófica. Então eu sei quanto é difícil lutar contra as más inclinações. Se é difícil para mim, também é difícil para o outro. E como eu reconheço a dificuldade, passo a tolerar melhor o meu próximo. Isso é muito importante em favor da paz. Porque se eu não tenho a realidade da autoanálise, eu sou bulhento, sou perturbador, sou destruidor de alegrias. Eu noto como as pessoas têm prazer de dar más notícias. Eu tenho amigos na internet. E eu, sendo uma pessoa idosa, tive muita dificuldade de me adaptar ao tal do computador. Porque eu era o rei da máquina datilográfica. Eu digitava com a velocidade imensa. E quando me apareceu esse antipático, e o amigo me falou, eu digo, não quero nem ouvir falar nesse bandido. Você acha, eu estava com 70 anos, quando chegou o terrível, que eu vou me adaptar a essa máquina, Divaldo? Olha aqui, o computador é o filho da máquina datilográfica. Por quê? Porque o teclado é o mesmo. Eu já achei uma vantagem. Eu digo, então, eu posso digitar. Dei uma olhada e achei uma maravilha. Então eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Um amigo me havia contado que Satanás um dia disse a Jesus, você quer governar a terra. No entanto, seria bom se nós fizéssemos uma disputa de computação. Jesus disse assim, meu filho, eu não tenho tempo para essas venalidades. Então os outros satanás adoraram. E como tem mais satanás do que anjo bom, os anjos bons sofriam bullying dos satanás. Fizeram uma comissão e foram a Jesus. Senhor, nós vamos deixar que esta ralé nos critique? Aceite a disputa. Jesus é o amor. Está bem, vamos ver, eu vou perder, porque eu não sou do tempo da computação. E foi escolhido o melhor auditório do mundo, um auditório em New York, que comporta 200.000 pessoas. E então encheu, de um lado os demônios superlotavam, do outro lado os anjinhos pingando um aqui, outro ali. E o chefe era Lúcifer. Lúcifer estava com toda a pompa. Deram a Satanás um computador última geração. E a Jesus deram um carro dinossauro meio quebrado, só para ele perder. Mas então Lúcifer disse, quando eu der o sinal, comece a digitar. Deu o sinal. E então o Satanás digitava com velocidade tremenda. E Jesus catava milho. Um dedo aqui, outro ali. Todos os anjos entristeceram. Até que foi dado o sinal, parou. E a comissão demoníaca foi examinar. Examinou a prova de Satanás chefe. E também examinou de Jesus. Tinha só umas palavrinhas. E deram ganho a Jesus. Então os demônios rebelaram, mas como? Ele disse assim, porque só Jesus salva. Claro, porque se não salvar do computador está perdido, né? Perdeu tudo. Agora que entenderam, só Jesus salva. É necessário amar. Satanás escrevia rápido, mas não salvava nada. Estava totalmente perdido. Então é necessário que nós nos salvemos. E eu fui para aprender a tal da computação. E achei curioso que hoje eu sou um craque na digitação, mas só na digitação. Porque o computador tem uma tecla que não devia ter, mas tem. E um amigo meu, da minha idade, que também tem dificuldade, ele, por certo, só batia na tecla que não devia ter, mas tem. E aí a tela ficava em branco. Então um dia ele chamou o netinho, Guilherme, venha cá, pelo amor de Deus, o que é que tem esse demônio? Que a nós dá vontade de logo de dar um soco no computador e encerrar a conversa. Aí o menino olhou e disse assim, vô, olha aqui. Shift, Del, tal. Aí voltou. Ele olhou para o menino. Meu filho, é coisa para jovem. E o velhote continuou. E novamente bateu na tecla que não devia. E a tela foi em branco. Ele agora gritou irritado, Guilherme, o que tem? Vô, é o seguinte. E então colocou os dedinhos e voltou.
Aí o avô diz, mas que coisa. Ele perguntou, vô, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não, Gui. Como é que você vivia antes de eu nascer? Porque Guilherme sabia tudo e o velhote não sabia nada. Então eu vou atrás do computador e descubro a grandeza da cibernética nas redes sociais. Quer dizer, descubro a vacuidade humana, porque eu leio às vezes a felicidade da pessoa comparecer ali no Facebook, ali comparecer no Instagram, feliz, e eu conheço a pessoa. A pessoa é desventurada. Então ela bota a fotografia sorrindo, maquiada, bonita, para matar de inveja o próximo. Porque são pessoas depressivas, pessimistas. E então diz assim, hoje, 400 curtidas, porque ela não acha um namorado para curtir. Então ela curte lá no computador. Então é necessário que nós tenhamos o alto amor. Eu me amo. E então, quando nós formos curtir-nos a nossa mensagem, nós colocamos um outro nome e curtimos a nossa mensagem. Através desse alto amor, nós passamos a ser úteis e a trabalhar na paz. Como? Através de uma ética de comportamento. Infelizmente, o palavreado chulo, as comunicações e o site de degradação moral, estimulando o suicídio, o homicídio, os crimes hediondos, as manifestações da indignidade humana multiplicam-se no computador. Necessário fazermos uma viagem em direção àquilo que Jesus fez conosco, a educação. Ele não aceitou nenhum título e disse ao moço rico, bom, somente o pai, mas mestre eu sou. Aquele educador de nossas almas, que nos ensinou a trabalhar as nossas imperfeições morais, que Carl Gustavo Jung chama a nossa sombra psicológica, a nossa tendência para o mal, para a prática do erro. Então nós estamos numa grande conjuntura, porque nos divorciamos da paz, somos agressivos, estamos armados uns contra os outros, quando deveríamos ser amados uns pelos outros. Eu viajo muito, desde há mais de 70 anos que eu viajo, e estou sempre no aeroporto. Eu até já tenho um cheirinho de aeroporto, mas eu sou uma pessoa alegre, ainda mais que nasce na Bahia, tem toda a razão para ser alegre. Aonde é que a gente vê na Europa o céu deste, meu Deus, sem uma nuvem, também sem chuva? Mas assim mesmo não se pode ser perfeito. Onde é que nós encontramos as praias de Itapuã, na Suíça? Eu falo sobre elas e mato o suíço de inveja. Até eu dou uma melhorada natural. Eu digo aquelas areias brancas beijadas pelas espumas, também como rendas ante as palmeiras que o vento penteia e se canta na voz de Dorival Caymmi. Eles ficam mortos de inveja. É o mínimo que eu posso fazer pela Bahia. Então, nós vamos verificar uma coisa muito curiosa através dessas observações. Quanto nós necessitamos desse amor ao nosso próximo, até mesmo ao inimigo, como me referi, mas sobretudo como nós temos necessidade de religião. Dizia Jung que o ser humano, o homem e a mulher, são animais religiosos. E quando houve o trabalho notável de decodificação do genoma humano, no dia 26 de junho do ano de 1950, no ano por Deus inspirada. E então nós hoje vemos a genética dizer-nos que nós temos 35 mil genes, mas um gene é o gene de Deus. Todos nós nascemos teístas e mudamos de comportamento pela educação, pelo meio social. É natural, portanto, que nós modifiquemos esse meio social, seguindo as palavras desse filósofo, desse psicoterapeuta, que é Jesus Cristo. Que compreendamos que somente o amor cobre a multidão dos erros, dos nossos pecados. E que conseguir a paz é tão essencial
que a palavra paz era substantivo. Quando eu estudei, era substantivo. Mas agora o Aurélio, o grande dicionário, diz que paz é verbo, pazear. Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Quer dizer, eu faço a paz, tu fazes a paz. Nós fazemos a paz. Como fazer a paz? Madre Teresa disse com muita propriedade: quer que haja paz na terra? Vá para casa agora e mantenha a paz com a família. Uma família de paz, dizia Gandhi, estimula o vizinho. 2 vizinhos em cujos lares tem paz, tem uma rua de paz. Uma rua de paz em uma cidade cria um bairro com paz. E assim sucessivamente, até chegarmos à paz mundial, que depende da nossa paz. Quando nós criamos o movimento Você, Eu e a Paz, foi no momento em que eu estava em crise emocional. Eu estava com 70 anos e examinei a minha vida quase inútil. Havia sido educador, me havia dedicado à função pública, me havia dedicado a dar aulas a crianças embaixo de mangueiras, ali dentro da invasão do bairro do Uruguai. Começamos com caixotes de cebola, porque a ignorância, o analfabetismo, é uma cegueira tremenda. Dar a luz do conhecimento para entender Deus. Então, fazendo um retrospecto, eu havia visitado penitenciárias, leprosários, visitei todos os leprosários da América do Sul. Porque eu tenho no inconsciente aquele significado da lepra, da hanseníase, que voltou. A cada 15 minutos no Brasil, um caso novo. Por quê? Por causa da nossa psicosfera, a nossa vida mental, a nossa vida moral. Então nós atraímos a doença por sintonia de pensamento. Mas então Madre Teresa de Calcutá dizia: vá para casa, faça a paz em casa e contaminará a outra casa e virá a paz do mundo. Assim, naquele ano que eu estava com 70 anos, depois de visitar alguns antros, alguns cárceres, que são chamados de escolas de reabilitação. Eu não sei de que reabilitação é, mas devem ser escolas de doutorado do crime, porque são considerados animais, menos do que animais, que hoje nós amamos os pets, os animais. Depois de haver visitado um desses mais terríveis na Guatemala, em uma ilha, Frailes, então eu digo: eu tenho que fazer alguma coisa, meu Deus. Não basta a paz interior, eu tenho que levar essa paz aos meus meninos. E falava com eles sobre a paz, e dizia: toda vez que nós agredimos alguém, nós estamos agredindo a nós mesmos. Estamos descontentes conosco, expulsamos Cristo de dentro de nós. E não pode. Nós temos que a nossa boca seja aquela por onde Jesus fala do amor. Nossos braços acariciar aqueles que Jesus sustenta, os infelizes, os que perderam o rumo. E então me veio a ideia de visitar escolas e falar sobre a paz. Com 2 companheiros visitamos algumas escolas, mas os professores não eram muito simpáticos à paz. Eles diziam que ganhavam pouco, o que não tem nada a ver com a paz. São os governos injustos. Se houvesse justiça, como diz o Salmo, haveria paz. Uma coisa está vinculada à outra, canta o salmista. Então eu disse: vou fazer uma coisa ousada. E falar, por exemplo, na Barra Avenida, no bairro elegante? Não. Eu vou falar nos bairros piores da cidade do Salvador. Como eu era muito amigo do senhor secretário de Vigilância Pública, eu perguntei a ele que eu estava com vontade de falar Nordeste de Amaralina. Ele sorriu e me disse: Valdo, você lá não entra. Se entrar, não sai. Eu digo: então eu tenho que provar que acredito na paz. Eu estava acostumado a falar nas penitenciárias, na Freicaneca do Rio de Janeiro. Falei mais de 30 vezes na de Salvador e noutras, porque eu acredito na paz e não tenho medo. Então ele me disse assim: mas se lhe matarem? Eu digo: mas todos nós vamos morrer. A data depende de Deus e não de nós. Então fiquei tranquilo.
E aí eu fui ao Nordeste de Amaradina. Bem, eu pedi licença ao chefe do tráfego, porque há o quarto poder. E ele disse que eu teria que não falar sobre droga e com poucas pessoas, senão ele não deixava entrar. Eu digo, olha, eu estou lhe pedindo licença, porque o secretário de segurança me recomendou. Mas aí eu vou, porque sou cidadão brasileiro, pago imposto. Você queira ou não queira, eu vou mesmo. E daí? Qual é o caso? Eu vou e falarei na escola. E então fui, com 8 amigos. Entramos, todo mundo com medo. E eu disse a algumas pessoas ficaram doidas, não tenho medo não. Nós necessitamos ter paz aqui. Não necessitamos de prestar contas de nossa vida ao chefe do tráfego. Vamos falar sobre a paz, vamos ficar em paz. E eu disse assim, e se ele lhe matar? Eu digo, o problema dele é Deus. Não é nada comigo. Afinal, Deus é que rege o universo. E falei, quando eu estava no auge da palestra, eu vi entrar um rapaz com bíceps largos, aquele tipo orangotango de praia, que anda aqueles nós tremendos. Eu achei graça de ser ele. Ele ficou em pé na porta e eu vi as pessoas recuarem das cadeiras. Eu então dei uma olhada e disse assim, não tenho medo daqueles que podem talvez matar o nosso corpo, mas que não matam as ideias, que não matam a vida. Eu olhei bem para ele, que não matam a vida, porque eles não têm nada, são covardes. Eles vendem a droga, mas não usam a droga, porque sabem que são criminosos, e criminosos covardes. Porque aquele que vai matar alguém na rua corre risco de morrer. E o portador da droga não, fica escondido por detrás dos seus auxiliares e manda crianças matarem crianças. E então falei, eu fico muito pálido quando me emociono. E ele me olhou, fez aquele gesto de Frankenstein, para ver se me ameaçava. Eu medi assim, ele era forte, mas eu também era gordinho. Não era forte, mas era gordinho. Quando eu terminei, eu disse um detalhe. Não tenho medo, porque normalmente quem exibe muito músculo tem problema sexual. É da psicologia. Exibe o que lhe falta. Porque quem é, não precisa exibir. Então está aqui nenhum homem dizendo, Divaldo, eu sou homem. Eu digo, e daí? Você que sabe se é homem ou não, não eu. O homem não desmaiou, eu virei o rosto. Quando eu terminei, ele veio, permita-me uma gíria, e me abotoou. Pegou assim e disse, aquilo que você falou foi comigo? Eu disse, foi. E não tem medo de mim? Eu disse, não. Tanto não tenho, que estou lhe dizendo. Ele disse, mas eu posso? Eu digo, não pode nada, meu filho. Você tem aqui a gangue. A sua gangue eu respeito, a você não. Sabe por quê? Porque você mostrar que é forte, vamos sair os dois ali, sozinhos. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Coitado do jiu-jitsu. Ele corre de mim tremendamente. Não é que o homem me olhou e disse assim, você não tem medo de me enfrentar? Eu digo, absolutamente. Na hora H de defesa da vida, até pode ser que ele quebre uns dentes, umas coisas. Porque veja bem, eu sou forte. É que a minha fortaleza é para o bem. Eu nunca briguei com alguém, já tomei até algumas bofetadas. Teve um dia que digo, meu rosto parece tambor de carnaval, porque todo mundo dá um jeito de bater no rosto. Ele terminou rindo e disse assim, mas seu Divaldo, que interessante. Eu disse, muito interessante. Ficamos amigos. E eu convidei para ele me ouvir no dia 19 de dezembro, que é a data da paz. Ele foi. Quando terminou, ele disse, Divaldo, eu vou largar o tráfico. O senhor me arranjou emprego? Eu digo, emprego não. Ele arranja o trabalho. Brasileiro adora emprego e tem horror a trabalho. Eu digo, ele arranja o trabalho. Mas que trabalho? Eu digo, o que é que você sabe fazer? Ele disse, nada. Eu digo, então um trabalho que vale pouco. Você vai ser ajudante de pedreiro, porque com essa força toda vai carregar, vai fazer sua ginástica, academia, carregando tijolo, empurrando carrinho de mão. Mas ele riu e perguntou, quanto eu vou ganhar? Salário mínimo. E aonde será? Na Mansão do Caminho. Ele disse, mas lá eu digo, olha, porque você tem boa porta. Eu vou lhe arranjar algumas amigas minhas que não há jeito de casar. Pode ficar tranquilo que eu dou um jeito. Ficamos amigos. Ele foi, casou, mudou de função. Depois ele montou uma empresa. E hoje ele é um dos meus guarda-costas. Quando nós vamos aos bairros perigosos, ele está sempre a regular distância.
e fica para mim assim aquele orangotango longe. Quando a pessoa me abraça demoradamente, ele pergunta assim: Manero ou dou um soco? Eu digo: Manero. Então a paz é isso. É através da educação que as autoridades, felizmente, estão despertando, porque um povo pacificado é um povo educado. Começa no lar, porque a função da escola não é educar, a função da escola é instruir. O lar educa, a escola instrui, dando efeito através dos mestres que são educadores. Então nós necessitamos de educar para construir um mundo de paz, um mundo pacífico e pacificador. Quando Wanda e Nondas me falaram que nós íamos ter um encontro com a alma generosa de Paramirim e as almas das cidades vizinhas que eu aprendi a amar, eu confesso que fui tomado por uma grande emoção de poder dizer-vos, às amigas, aos amigos, a esta sociedade que aqui está reunida com paciência e generosidade, que amar é a única solução para a vida. Qualquer drama, qualquer problema, e ter uma religião, uma crença em Deus, a busca em Deus nos eleva. A psiquiatria demonstra que o crente em Deus tem mais saúde do que o não crente. O enfermo por quem se ora melhora mais do que aquele por quem ninguém ora. Mas se eu orar por um doente que também ore, ele terá um salto quântico e ficará mais saudável do que os demais por quem ninguém ora. Então estamos abrindo um horizonte novo no mundo desta era que se inicia, um mundo novo de paz, de esperança, de alegria, em que a violência partirá envergonhada, e nós do futuro olharemos para esses dias como dias de selvageria, como olhamos para o passado pré-cristão, pós-cristão, e falamos do período dos bárbaros, de Aga Khan, os períodos de Gengis Khan, de Átila, e daqueles que invadiram a Europa nas tribos bárbaras e destruíram a civilização mais de uma vez. Então, nesta noite, para mim, memorável, eu recordo a figura sublime de Jesus, e peço para que pensemos nele, esse amigo que não teve um amigo, esse homem que veio e doou a sua vida a benefício de nós. E ao invés de reclamar, ao invés de queixar, eu sugeriria que nós fizéssemos uma autoanálise agora e víssemos quanto nós somos felizes, como nós temos tesouros inalienáveis aos quais não damos importância. Vamos valorizá-lo. Então diríamos assim: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém nas flores de todas as cores, que embelezam o jardim da vida. Mas na minha percepção de ver, eu descubro aqueles que não podem enxergar, e por eles me ponho a orar, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles poderão vislumbrar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do boiadeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a canção daqueles que derramam melodias, e diante da minha faculdade de ouvir pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que exalteia uma canção, e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não falam de noite, aqueles que não cantam de dia,
Eu oro por eles, porque eu tenho certeza que através do amor tu lhes concederás a oportunidade de louvor. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos dos adeusas, mãos que retiram angústia, mãos que valorizam vidas, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo perfeito, alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que um dia eles também bailarão na tua misericórdia e salvação. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é um duplex, se é um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de parceiro ou de irmão, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me ajudar, nem o teto para me guardar, nem a presença de um cão ou de um gato para me acompanhar, nem assim reclamarei, porque eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores. Divaldo, nossa gratidão por mais uma vez tocar nossos corações com suas palavras. Agradecemos de coração a cada uma das muitas pessoas que colaboraram para que esse evento fosse realizado. E desejamos que Jesus os abençoe por sua generosidade. Para aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito de Divaldo, vão ter oportunidade de assistir o filme que será lançado na próxima quinta-feira, dia 12, portanto, quinta-feira próxima. Então, estão todos convidados a assistirem o filme que será lançado proximamente. Em face da hora, nós teremos que começar a finalizar, então, nosso evento. Para isso, gostaríamos que todos ficassem de pé para finalizarmos este evento de forma emocionante. E para isso, cantaremos juntos a música de Nando Cordel, Paz pela Paz. Aqueles que tiverem um lenço branco podem acenar. Vamos ouvir então o som.